Podemos dizer que o socialismo é demoníaco? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Quando eu olho para o governo humano, em forma de nação, estado, enfim, vem a pergunta: quando é que um sistema ele pode ser considerado como mais próximo do Senhor Deus e aquele que pode ser considerado mais distante do Senhor Deus e até, por que não dizer, detectar um sistema como um sistema diabólico ou satânico? Bem, a forma ela é relativamente simples, porque todo Estado, todo governo, ele é regido por leis. As leis é que determinam a forma como o povo deve viver, como esses líderes devem atuar, os seus limites, sua atuação. E quando nós falamos de lei, nós sabemos que o princípio de toda lei é a lei do Senhor Deus. Então veja, todo Estado cujas leis elas se aproximam cada vez mais da lei perfeita do Senhor Deus, mais próxima ela está do Senhor. E como é que nós podemos pensar, assim, em termos de Estado, como é que nós podemos aplicar a lei do Senhor Deus? Bem, primeiro é o fato de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, eu devo tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. Essa é a famosa regra de ouro, para a sociedade. Então, um governo, por exemplo, que preza pela liberdade, um governo que preza pela proteção da propriedade privada, um governo que preza para lutar contra o assassinato, o roubo, o furto, a calúnia, a difamação, a fomentação de desejo de possuir aquilo que não lhe pertence. Então, quanto mais você tem um Estado que é formado, que é baseado em leis dessa natureza, mais ele se aproxima do Senhor. Então, quando você tem um governo ou um Estado cujo propósito maior é proteger as individualidades, proteger as esferas sociais, proteger a liberdade, proteger a propriedade privada e punir os abusos criminosos que porventura surjam desta relação, então muito mais ele está próximo da lei de Deus. Então, ele se distancia do Senhor Deus quando ele começa a contrariar estes princípios. Então, dentre todos estes, eu gostaria de ressaltar o seguinte: existe um sistema, que é um sistema criado pelo ser humano, obviamente, e que é um sistema diabólico, satânico mesmo, que é o socialismo, que é o pensamento de esquerda. E por que eu afirmo isso? Bom, primeiro, porque o pensamento de esquerda, enquanto governo, enquanto Estado, enquanto manifestação de poder, ele é o resultado cabal desse processo que o homem ocidental vivenciou do afastamento do Senhor Deus. Vamos dizer, esse homem europeu, esse homem ocidental, ele foi se distanciando cada vez mais do Senhor Deus. Primeiro, ele começa a valorizar a razão no mesmo nível da fé, no sentido de que a razão humana, ela pode sim chegar ao conhecimento de Deus. Depois se pensa que o Senhor Deus pode até ter criado todas as coisas, mas ele é como um relojoeiro, ele construiu, criou leis, deu cordas e se afastou, e agora os seres humanos é que tomam conta. Ou quando, por exemplo, isso desenvolve para o pensamento de que se Deus existe ou não existe, ninguém pode provar, e desemboca no ateísmo, e nesse sentido podemos perceber que o homem, o ser humano, ele assume o protagonismo em detrimento do Senhor Deus. O socialismo vamos dizer, é a cereja do bolo, é o ápice de tudo isso. Então, o sistema socialista é um sistema que diz que o ser humano ele é capaz de resolver os problemas do sofrimento humano sobre essa terra. E isso, de fato, é uma falácia. Isso, de fato, é nos distanciar do Senhor Deus. Aliás, o socialismo, ele odeia o cristianismo, ele odeia o evangelho. Ele vê esse sistema, essa cosmovisão, como um inimigo, não apenas como um adversário, mas como um inimigo a ser eliminado.
É por isso que o socialismo não pode ser algo que se aproxima da lei de Deus, mas é algo que está imergido num sistema absolutamente satânico, diabólico. Por isso que, do ponto de vista histórico, você vai perceber que onde o socialismo ele é cabalmente implantado, ele só produz miséria, corrupção, roubo, destruição. Nós temos provavelmente um exemplo clássico aqui na América Latina, que é a Venezuela. Quer dizer, o resultado da aplicação cabal de um sistema socialista. Destrói tudo, destrói o que existe. Por quê? Porque é um sistema que se arroga em afirmar que nós, seres humanos, somos capazes de criar o paraíso que, por direito, está no céu, aqui na Terra. E com isso, eles não medem esforços. Só que com isso, eles manifestam a desvalorização do ser humano. Eles desumanizam certa classe de pessoas e essas pessoas podem ser perseguidas, podem ser presas, podem ser mortas, assassinadas. E eles, de fato, não estão nem aí. Pelo contrário, eles querem eliminar estas pessoas que eles não veem como pessoas, mas como um tipo de entulho, né, social, devem destruir para que o seu projeto siga em frente. Por isto, devemos estar convencidos de que o pensamento de esquerda, sobretudo no socialismo, ele é algo satânico. E a gente vai perceber a aplicação desse sistema como manifestação da autoridade estatal, como, por exemplo, o nazismo de Adolf Hitler, ou o fascismo de Benito Mussolini, ou o comunismo de Lenin e Stalin. Esses regimes e seus derivados, eles destruíram, eles mataram, eles assassinaram, eles aniquilaram. E esse pensamento, essa mentalidade, ela continua. Ainda que tenhamos hoje, por exemplo, um neomarxismo cultural que visa o comportamento e o pensamento humano, naquilo que a gente pode chamar de cultura identitária, que é comumente chamado de woke ou wokeismo, a gente vai descobrir que só destrói, só traz miséria, sofrimento, injustiça e corrupção. Perceba, toda nação cujo governo é de esquerda, você verá isso, você verá destruição, você verá a imoralidade, você verá a corrupção, você verá o roubo, você verá aquilo que afronta o princípio da lei de Deus. Por isto, o socialismo é diabólico, o socialismo é demoníaco. E é nesse sentido que um cristão, que se diz de fato cristão, que se vê como cristão e que professa a fé do Evangelho, ele não pode de forma nenhuma ser cristão e socialista ao mesmo tempo. Porque se exclui, ou se é um ou outro. Não se pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se você por acaso conhece alguma pessoa que se diz cristã e que ainda assim defende o socialismo, passa o link desse vídeo para ele. Vamos ver a sua reação, vamos ver o que ele vai pensar a respeito deste tema. E você que já é inscrito no canal, dá uma checada se continua. Se não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho, comente e compartilhe esse vídeo para que possamos crescer. Não custa nada, mas para o canal isso é muito precioso. E até a próxima.